Bom dia a todos. A ideia de nós abordarmos o Grand Round de hoje sobre infecção hospitalar, infecções relacionadas aos profissionais da saúde, se prende ao fato, vocês devem lembrar que ano passado houve um surto em Brasília, no hospital em Brasília, onde ocorreram 18 mortes em mais de um hospital em Brasília, provocado por uma bactéria que foi anunciada em vários jornais, que é o KPC, que é uma Klebsiella produtora de uma enzima que a torna resistente aos carbapenêmicos. Em função disso, o ministro da Saúde na época, que acho que era o Temporão, determinou essa nova regra que vocês todos sabem, que ninguém pode comprar antibiótico mais por livre e espontânea vontade, tem que ter a prescrição médica. Então, o uso indiscriminado dos antibióticos e a quebra das barreiras de proteção contra essas infecções e a criação desses germes multiresistentes é o tema desse Grand Round. Nós convidamos o pessoal do CCIH para nos abrilhantar e expor a situação atual. Vocês viram no cartaz que em 2012 nós queremos saber como é que está essa situação aqui dentro do hospital, que medidas a gente tem ainda e de que forma se pode prevenir esses surtos, porque em Brasília foi uma catástrofe, 18 pessoas morreram. Então, eu queria convidar o Rodrigo para coordenar a sessão. Na verdade, existem vários pontos a serem abordados com essa questão, e o Rodrigo vai nos trazer os dados nossos aqui do hospital. Obrigado, professor Nazi. Na verdade, é um prazer e um privilégio a gente tá nessa sessão hoje, porque para a gente da Comissão de Infecção e os nossos profissionais é muito importante esse canal de comunicação que a gente tem todos os dias com vocês, e reafirmar isso aqui é importante, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação quais são os objetivos dessa interação dos nossos profissionais que lidam especificamente com isso e com quem está na linha de frente, né? Hoje a gente avalia 150 antibióticos por dia. Então a gente tem uma experiência importante aí nas prescrições do hospital, na epidemia do hospital. Então a gente oferece isso para vocês como uma forma de apoio à tomada de decisão, né? Então, essa aqui é mais uma oportunidade para a gente reafirmar isso e combinar outras coisas que a gente possa melhorar as nossas prescrições. A gente vai dividir essa apresentação de hoje, eu vou fazer uma apresentação inicial, e como a gente nós vamos dividir a apresentação nas principais infecções dos germes multiresistentes do hospital, o Acinetobacter, né? O Staphylococcus resistente à oxacilina, Dr. Fabiano Nagel, ele trabalha com a gente na CCH e tem uma interface com a UTI. Na verdade, ele é um médico da UTI, muito importante para a gente, né? Porque a gente tem uma pessoa da CCH dentro da UTI, uma pessoa da UTI dentro da comissão. E, por fim, a doutora Caroline, que é da infectologia e da CCH, vai falar sobre o enterococo resistente a vanco e as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Então, só para começar, uma infecção hospitalar é uma definição, né, aquela infecção que ocorre dentro do hospital, normalmente 72, 48 horas, 72 horas depois da internação, que não vinha se manifestando antes, né? É uma definição arbitrária e que às vezes fica difícil de definir. Mas nós, os hospitais de países em desenvolvimento, temos uma taxa de em torno de 10 a 15% em geral de infecção hospitalar, o que é 2 a 3 vezes maior que os países em desenvolvimento. Então nós temos uma carga muito grande das infecções hospitalares aí causando morbidade nos nossos pacientes. Então, basicamente, a gente vai falar dessa parte, né, relacionada ao uso inadequado dos antibióticos e os desfechos que isso tem para os nossos pacientes, da pressão seletiva e a resistência bacteriana, né? Isso levando uma maior morbimortalidade,
um tempo de internação mais alto e custos elevados para a instituição. A gente tem que entender que existe um equilíbrio entre uma prescrição de amplo espectro, a escolha de um antibiótico, né? A gente tem que achar qual é o ponto em que eu não estou dando um espectro a mais que vou poder causar dano para o paciente e eu não estou dando um espectro muito restrito que vou poder não estar cobrindo aquela infecção. Isso é muito difícil de acontecer. Na maioria das vezes, o que acontece? O médico acaba indo sempre para o mais. O que aí acarreta outros problemas, né, de resistência bacteriana, de eventos adversos para pacientes, outras interações medicamentosas. Então, sexta-feira, eu recebi uma ligação de um profissional que estava muito preocupado que seu paciente cardiopata estava em uso de azitromicina após ele ter visto esse artigo do New England publicado no dia anterior, né? E eu perguntei, que artigo é esse? Eu não tinha visto. Saiu ontem um artigo no New England sobre os riscos de azitromicina em paciente com doença cardiovascular. Então, vamos falar um pouco dele. Em resumo, né, o uso de azitromicina teve os pacientes que usaram azitromicina tiveram um risco maior, de 2 vezes mais de 2 vezes, para morte cardiovascular, ou 85% mais de morte por qualquer causa, né? A gente vê aqui, quando comparado a pacientes que não utilizaram antibiótico ou quando comparado com pacientes que usaram somente amoxicilina. Isso aqui é um estudo de um banco de dados com mais de 2 milhões de pacientes, né, americano, que eles revisaram esses bancos de dados e chegaram a essas conclusões. Bom, fato que a gente pode ver aqui o número de pacientes que eles estudaram, que não usaram antibiótico, ou que usaram amoxicilina, que usaram cipro, que usaram levo e que usaram azitromicina, né? Então, a gente vê mais de 300 mil pacientes em uso de azitromicina. Mas eu não quero falar muito do ponto da morte cardiovascular, que né, já estava descrito para os macrolídeos, né, especialmente talvez mais para a claritromicina, mas se a gente acaba utilizando um antibiótico, né, para 1 milhão de pessoas, obviamente que algum evento adverso a gente vai acabar identificando, né? Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa, né? A maioria das infecções desse banco eram infecções de garganta, nariz ou ouvido. Então, se a gente somar, a gente chega a quase 1 milhão de prescrições em que a indicação é pelo menos duvidosa, né? A maioria das infecções de garganta são infecções virais, né? A maioria das infecções de nariz ou sinusopatias não devem ser tratadas, não são tratadas com antibiótico. Então, a gente vê, a partir desse dado, um fato que não foi explorado no artigo, que existe uma carga de prescrição de antimicrobianos muito elevada, sem necessidade, né? Então, é óbvio que a azitromicina, nesse caso, e levando em conta os dados desse artigo, ela pode ter eventos adversos, como qualquer outro antibiótico, né? Mas eu gostaria de saber se para a pneumonia realmente há uma mortalidade maior desses pacientes, que é para onde a azitromicina tem benefício em termos de mortalidade. Então, não vou deixar de usar, como essa ligação que eu recebi, um paciente com pneumonia cardiopata que estava usando um macrolídeo que a indicação estava correta. Será que se eu tirar esse macrolídeo, esse paciente não vai morrer mais de pneumonia? Enfim, essa resposta esse artigo não nos dá. Então, só também para referendar aqui, esse é um ensaio clínico do JAMA, né, do início do ano, em que, se vocês quiserem ver a entrevista do autor também, que não demonstrou o benefício do uso antibiótico em tratamento de sinusopatia. Então, a gente vê uma carga muito grande. Não, mas a azitromicina ela tem um efeito anti-inflamatório da ácido, isso é ótimo. Então, a gente vê uma carga na prática clínica de muita prescrição especialmente a azitromicina. Às vezes o paciente quer, né? O senhor não vai me prescrever uma ácido, eu já tomei uma ácido. Como o professor Nazi falou, agora essa obrigatoriedade do uso da receita médica é um fator importante aí na prevenção do uso inadequado dos antibióticos. Aqui outra, né, publicado no Nature, doença inflamatória intestinal versus uso do antibiótico. À medida que as crianças faziam um curso maior de antibiótico, aumentava, né, a incidência de doença inflamatória intestinal. Então, são alguns outros fatores que né, falam contra o uso indiscriminado de antibióticos e valorizando também o que a gente valoriza pouco, os eventos adversos relacionados a uma prescrição de antibiótico. A gente acaba valorizando só o efeito positivo. Então,
quanto menos conhecimento a gente tem a respeito da nossa epidemiologia, a segurança que a gente tem com relação à prescrição, a segurança que a gente tem com relação ao diagnóstico, qual o germe identificado, qual a prevalência dos germes, né? Mais a gente vem para um espectro de ação de maior espectro, né? Se eu estou cego para aquela situação, eu vou ampliar o espectro porque eu não quero errar. Quanto mais conhecimento sobre os dados epidemiológicos locais, eu tenho a possibilidade de consultar um especialista, né? Eu tenho a literatura atualizada, eu sigo as diretrizes do hospital, né? Ou diretrizes internacionais, mas eu vou para um espectro mais restrito, mais chance eu tenho de acertar. Aqui existem muitos outros fatores, principalmente aquele médico que está multiatarefado, ou seja, ele está na emergência, ele não tem tempo de pensar, ou ele está na UTI, e é difícil fazer o raciocínio, buscar o especialista, porque ele tem que agir rápido. Então, ele acaba tendo aquela prescrição monótona, ou seja, aquele carimbo, a pneumonia é isso, e acaba tendo uma única prescrição, que nem sempre uma única prescrição, obviamente, é certa para todos os pacientes. Então, 50% dos erros médicos estão relacionados com a prescrição e 50% das prescrições nos hospitais estão inadequadas, né? Isso já é um fato, e especialmente também em profilaxias com antibióticos. A gente fez um levantamento de profilaxia de antimicrobianos aqui no hospital, a gente tem em determinados pontos da profilaxia cirúrgica pelo menos 1/3 de inadequação, e podendo chegar a 2/3 de inadequação em profilaxia cirúrgica. A gente publicou esse artigo em 2006, em que a inadequação do uso do antibiótico aqui no hospital, comparado ao uso de ciprofloxacina ou de carbapenêmicos, poderia chegar até 65% das prescrições. Então, isso não é um privilégio de hospitais pequenos, de postos de saúde, é do nosso hospital de clínicas, um hospital terciário de ensino. Então, infelizmente, a gente tem muito menos hoje a indústria né, companhias, né, estudando antibióticos, né? Então, se em 90 a gente tinha 18 antibióticos sendo estudados, hoje a gente só tem 4, né, no ano de 2010. E, ao contrário, né, o MRSA, o VRE e as pseudomonas resistentes a quinolonas vem aumentando. Então, a gente tem um mismatch aí de aumento de resistência em um menor número de antibióticos. Isso o Thiago já mostrou na semana passada. Então, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas lançou essa campanha 10 versus 20, ou seja, 10 novos antibióticos em 2020. Infelizmente, até o momento, só tem um nessa caixinha, que é a ceftarolina, uma cefalosporina, que tem atividade contra a MRSA. Então, a gente está muito atrás aí, em termos de novos antibióticos, o que ressalta a necessidade de um uso mais racional e adequado do que a gente tem hoje, dos medicamentos que a gente tem. Só que essa tomada de decisão não é só dependente do expertise que o médico tem ou da complexidade da tarefa, né? Existem outros fatores nesse meio que influenciam a tomada de decisão e a escolha do antibiótico, né? A interpretação da evidência, né? Alguns interpretam de uma forma, outros de outros. A pressão da indústria, os processos médicos, que isso acaba levando o médico a prescrever um espectro maior, né? Ambiguidade das informações, dificuldades no diagnóstico, né? Não tem o diagnóstico clínico, eu não tenho diagnóstico microbiológico, então às vezes é difícil. O background é importante, ou seja, aquele médico que sempre usa uma coisa, sempre usa ceftazidima para uma determinada infecção, ele não vai querer trocar, porque ele tem experiência com aquela droga e às vezes funciona, ou na maioria das vezes funciona, e outras vezes não, mas a maioria funciona. Então, normalmente o background é importante. Não, eu uso isso, eu venho de um background que me ensinou a fazer isso, eu não vou mudar. Então, às vezes é difícil implementar uma heterogeneidade de prescrição ou uma rotina nova no hospital, né? Tarefas múltiplas acaba dificultando, ou seja, uma prescrição mais automática. Então, acaba ocorrendo alguns problemas, né? 40% dos pacientes não recebem o melhor cuidado embasado em evidências, né? E 1/3 pode receber um cuidado desnecessário, ou seja, uma prescrição mais defensiva, ou uma sensação que o profissional tem, eu sou pago para fazer mais, então não vou restringir, sou pago para acertar sempre. Então, o que acontece, né? Existem algumas coisas, né, que a gente tem que tomar para eliminar essa questão da habilidade automática, né? Ou seja, eu não estou automaticamente, eu estou pensando qual é o perfil. E, então, entra aí regras de prescrição, ou seja, a padronização de medicamentos, as políticas de antibiótico entram tudo nisso. Não, a regra é essa, o azulzinho é sempre em cima, então a gente vai seguir isso. Acaba
limitando um pouco isso, ou a atualização através da educação continuada. Então, a ideia é limitar essa prescrição àquele carimbo que às vezes a gente vê. Pneumonia é cefuroxime ácido, thamsurbactam ácido. Então, existem, no nosso próprio protocolo, existem outras opções, que são muito poucos usadas. Então, a ideia da CCH é essa aí, né? O médico está na beira do leito, ele informa dentro da intranet do hospital, alguém lá avalia e retorna, né? Esse alguém tem uma experiência clínica, conhece a epidemiologia local e estuda a literatura específica. Então, nós somos um auxiliar na tomada de decisão do médico e de novo, né, a gente ressalta essa nossa função e estamos à disposição para isso. Quando isso acontece, né, o médico está prescrevendo, né, dentro do portal do hospital, à medida que ele vai respondendo essas questões aqui, ele vai eliminando essa prescrição automática, né? Ou seja, ele tem que saber qual é o CIT, quais as medicações prévias, internações prévias, o antibiótico a dose, ele acaba, né, a própria inclusão do medicamento no perfil no sistema do hospital ajuda um pouco, né? A gente tem os protocolos e a gente tem esse feedback aí que a gente fez um levantamento de prescrições de emergência, em média a nossa resposta é 24 horas. Infelizmente, isso ainda, via sistema, é uma resposta que vai atrasada, né? 24 horas talvez seja muito tempo numa condição de acerto de medicamento, né? De uma prescrição de antibiótico em que, em torno de 4 horas, a gente tem que acertar o antibiótico no paciente que chega com uma infecção grave, por exemplo, na emergência. Mas a gente tem outros canais aí, que é via telefone, via, né, contato direto, né? Só via sistema, a gente tem uma média de 24 horas. Claro que essa média é menor. O problema é que o final de semana a gente não avalia, então, né, a ausência da avaliação no final de semana fez com que essa média aumentasse. Então, aqui já foi discutido na semana passada, então, o protocolo de pneumonia de ventilação mecânica, né, já está online aí na intranet para vocês consultarem. E um paciente com pneumonia, vocês podem ver as várias opções que ele tem de tratamento, e todas são válidas, né? Então, qual que eu vou escolher, né? Se for uma pneumonia hospitalar, eu vou ter que ir para os antibióticos que curam, por exemplo, pseudomonas, né? Então, todos esses outros não são válidos, mas vocês vejam, ainda assim eu tenho duas opções. Qual a opção mais recomendada neste momento? A gente vai para essa, vai para aquela, vamos fazer um equilíbrio entre os dois, então é para isso que a gente também ajuda. Se é pneumonia grave, outras opções, não grave, né? Outras opções, por exemplo, no protocolo de pneumonia não grave da emergência. A gente vê muito pouca prescrição dessas drogas aqui, né? A gente sempre vê aquela beta-lactâmico mais o macrolídeo, mas nem todos os pacientes necessitam utilizar isso, né? Se ela é grave, muda, ou seja, a gente tem várias opções, né? Qual a opção que a gente está recomendando para o hospital hoje, baseado no perfil de sensibilidade? E assim por diante, né? Então, não é um diagnóstico, um tratamento. Então, falando especificamente do perfil de sensibilidade agora, a gente vê que nas áreas abertas, os principais germes identificados em pneumonia são os que estão na literatura. Vocês veem que ainda é um N muito pequeno no segundo semestre do ano passado, isso aqui é 2011-2, a gente vê que o Staphylococcus aureus, infecção respiratória, e Pseudomonas são os principais patógenos, né? Em bacteremias, né, o aureus, mas a gente vê aqui um gram-negativo, né, E. coli, né, com mais ou menos prevalente, mas vocês vejam que são 7 de 34. Infecções urinárias, obviamente, como na literatura, E. coli é o mais comum. Na pediatria, os dados são um pouco, né, mais escassos, mas o estáfilo, né, é o mais prevalente, e Pseudomonas também, né. Na CTI, de novo, não muda, né? O germe a cobrir é o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. Só que a gente vê aqui na CTI o acineto em terceiro, né? A Klebsiella em quarto. Isso aqui, germes não necessariamente germes multiresistentes, né? Se a gente voltar lá, vocês vão ver que no andar o acineto ele contempla um percentual muito pequeno, só 2,7% das infecções respiratórias, por exemplo, que é o sítio mais comum de infecção dos acinetos. E essa é a nossa taxa, né, de germes multiresistentes. Vocês vejam, falando especificamente desses 4 germes multiresistentes que a gente vai falar hoje, a SBL, né, que aqui inclui, é o principal, que aqui inclui E. coli, Klebsiella e Proteus. Vocês vejam que a gente teve uma queda importante na taxa de Staphylococcus resistentes à oxacilina a partir da metade da década, aí, né, a partir de 2007, 2008, começou a cair. E o acineto, né, que eu vou falar mais especificamente agora, né, vocês veem que os níveis de acineto, apesar do nosso surto que se concentrou aqui, eles estão em níveis baixos.
E, por último, o VRE, que a gente praticamente não tinha VRE no hospital e que o surto, né, começou, na verdade, aqui é um pouco antes, né, começou, na verdade, em 2010. Essa é a curva do acineto. Vocês vejam que o Acinetobacter resistente a carbapenêmicos, o surto já, né, ele já passou um pouco, né, a gente está nessa fase aqui um pouco melhor, um acineto endêmico, uma média de 70 pacientes ano. Diferentemente de antes, mas um nível um pouco menor do que a gente já teve, né. Então, o Acinetobacter é ubíquo, né, ele fica no ambiente, ele é um Coccobacillus, né, na fase estacionária, ou um bacilo gram-negativo na fase de crescimento. Então, Coccobacillus gram-negativo numa unidade que tem uma prevalência razoável de acineto, né, num trato respiratório, por exemplo, de uma UTI, a gente tem que pensar no Acinetobacter. O problema é esse, né, o acineto sobrevive em superfícies secas, né, às vezes quase um ano no ambiente viável para causar uma infecção. Ele pode colonizar profissionais por um tempo prolongado também. E esse fenômeno, né, a gente tem um Acinetobacter, quando a gente identifica um paciente com Acinetobacter clínico, provavelmente possa ter 12 pacientes colonizados. Então, esses são alguns dos fatores de risco para a infecção por acineto, né? Uma internação prolongada, ventilação mecânica, cirurgia, internação em UTI, etc., né? E aqui o que a gente pode fazer para reduzir tanto a emergência, né, com a política de antimicrobianos, quanto com a disseminação, quanto com relação às políticas de higiene de mãos e de isolamento desses pacientes. Então, qual o perfil de sensibilidade desse Acinetobacter? A gente vê que a gente não tem muita opção, na verdade, né? Vocês vejam aqui, no geral, Ampicillobacter 50%, amicacina, né, um pouco menos, doxiciclina, um bacteriostático 68%, os carbapenêmicos menos ainda. Então, a gente não tem opções de tratamento quando se identifica o Acinetobacter, principalmente numa área de UTI, por exemplo, né? Por sorte, a taxa de incidência dessas infecções ainda diminuíram no tempo, né? Então, quais são as opções de tratamento, né? Ampicillobacter, né, as opções clássicas, né, com uma taxa de cura em torno de 2/3 dos pacientes, né? Às vezes, in vitro, a sensibilidade não corresponde ao Ampicillobacter uma resposta em vivo, por isso, para infecções graves, o que tem se recomendado é realmente, quando sensível, usar o carbapenêmico. Existem outras opções de tratamento aqui, né? As tetraciclinas, como eu falei, apesar de a gente ter uma boa taxa de sensibilidade, é um bacteriostático, e só por via oral, então uma infecção grave ele não vai servir para tratamento. Polimixina B, que é a nossa alternativa de tratamento para os germes resistentes, uma taxa na literatura de resposta de 57% a 77%. Né? Terapia combinada, né, tem um benefício in vitro, mas não se demonstrou clinicamente, né, ou em estudos animais, mas não se demonstrou clinicamente que tem um benefício. Alguns autores recomendam, em infecções graves, fazer terapia combinada, às vezes com aminoglicosídeo, ou eu com rifampicina. A tigecyclina é um bacteriostático, se mostrou, né, é uma droga nova, né, ela eventualmente ela cobre os acinetos resistentes aos carbapenêmicos, mas tem demonstrado altos níveis de resistência, é uma opção, a nossa primeira escolha é essa, né? E colistina inalatória junto com o tratamento endovenoso não se mostrou benéfico às vezes. Então, na verdade, se a gente for ver o slide anterior, a gente não tem muitas opções de se basear no perfil e, no final das contas, empiricamente, aquele paciente da UTI colonizado que tem um Coccobacilo gram-negativo no trato respiratório, ele vai para uma infecção grave, ele vai para a polimixina. Então, finalizando, né, só algumas medidas essas são as medidas de precaução, né, higiene de mãos, isolamentos. Hoje os acinetos são todos, dentro do possível, colocados dentro da nossa coorte de germes multiresistentes, eles são uma prioridade, então eles vão para o Sexto Sul, e ficam, um paciente que foi identificado como uma acinete vai ficar sendo tratado como tal por um ano, né, um ano desde a última identificação, porque a gente nota muitas repetições aí dificuldade de erradicar o acineto, repetições de exames positivos para o acineto. Era isso, né? A gente está à disposição para contato rápido ou diretamente lá na sala 2227. Acho que o Fabiano agora vai falar um pouco do MRSA. Obrigado.
Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Coube a mim conversar com vocês a respeito do RSA. Primeiramente, eu gostaria de destacar que eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse assunto. E o Staphylococcus, ele é a causa mais comum de infecções relacionadas aos cuidados da saúde. Certamente, na literatura internacional, isso fica bem comprovado. E o MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ele é o principal micro-organismo resistente que é identificado dentro do ambiente hospitalar. E o CA-MRSA, que é o MRSA oriundo da comunidade, ele vem num crescendo ao longo dos anos. Então, nós temos aqui uma imagem que exemplifica a prevalência no mundo como um todo do MRSA. As áreas mais escuras são as áreas onde existe a maior densidade de MRSA. As áreas que são claras ou são vazios demográficos, áreas gélidas, como Canadá, Alasca, Sibéria ou desertos, ou são áreas onde não existe publicação, porque certamente o MRSA também está presente lá. Nós temos uma série de fatores de virulência associados ao MRSA que tornam a infecção por esse micro-organismo tão preocupante. Existem identificações de uma série de genes, mecanismos moleculares que não fogem um pouco ao escopo dessa apresentação, mas nós temos, por exemplo, fatores de virulência associados à adesão do MRSA ao organismo infectado, torna difícil sua erradicação. Também alguns fatores responsáveis pela persistência desse micro-organismo, alguns outros que tentam evitar o sistema imunológico do hospedeiro, e alguns relacionados à penetração tecidual, que causam, então, as lesões associadas à infecção por MRSA, que são tão preocupantes e que geram tanto dano aos pacientes. Essa imagem é mais para ilustrar que a incidência de MRSA vem crescendo ao longo do tempo. Na verdade, a ocorrência de MRSA aumenta ano a ano em todas as regiões do mundo. Esse é um fator de grande preocupação. E nós não parecemos ter à nossa disposição uma maneira de controlar isso. Pelo menos não que a gente tenha conseguido até o momento. Isso não é um problema só nosso, é um problema, como eu já citei, global. Olhando aqui a importância do MRSA da comunidade, que também, como vocês podem ver, vem num crescendo ao longo dos anos, da década de 90, agora na década de 2000 também. E por que eu trago isso? Né? Por que eu chamo a atenção para esse assunto, que parece uma coisa um pouco, talvez, desconectada das infecções hospitalares por germes multiresistentes? Basicamente pelas suas manifestações. Nós podemos ter pessoas jovens, sem nenhuma doença prévia, com infecções de pele e tecidos moles, ou uma pneumonia necrotizante, ou empiema, ou uma infecção articular, ou uma síndrome do choque tóxico numa mulher jovem, idade fértil. Pessoas que chegam ao hospital, muitas vezes jovens, em que começam um tratamento empírico, não tem uma evolução favorável, a priori, e nós, muitas vezes, não passa pela nossa cabeça que esse paciente sim pode ter uma infecção por MRSA e que, por ter vindo da comunidade, por não haver fatores maiores de comorbidade, pode ficar descoberto. E como o Rodrigo muito bem já apontou, a cobertura inadequada inicial de infecções graves está associada com uma mortalidade maior. Então, nós podemos pecar em não cobrir eventualmente, ou pelo menos não pensar nessa possibilidade, e atribuir uma mortalidade significativamente maior para esses pacientes. Então, é algo que tem que ficar nas nossas mentes. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que nós temos que prescrever vancomicina para pacientes que vêm da comunidade previamente rígidos. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que é necessário que nós pensemos nessa possibilidade, até porque nós não temos dados epidemiológicos locais. Essa é uma revisão de alguns anos atrás, que vem ao encontro disso que eu tenho conversado, que o Rodrigo também já destacou. Existe, sim, uma mortalidade aumentada naqueles pacientes que têm infecções em múltiplos sítios por MRSA. Isso está bem definido na literatura e nós, sim, precisamos nos preocupar com isso. Como eu sou intensivista de formação, a pneumonia associada à ventilação mecânica é algo que, obviamente, chama muito a minha atenção. Esse trabalho é um trabalho bastante recente. Trabalhou aí
grupo de pacientes com pneumonia associada à ventilação e os dividiu naqueles que tinham pneumonia associada à ventilação relacionada a MRSA e aqueles que não tinham MRSA como agente causal. Vocês podem observar que a mortalidade hospitalar absoluta foi significativamente maior no grupo que tinha PAV por MRSA, aumento do risco absoluto em torno de 12% a 13%. Mas, quando a gente vai fazer uma análise mais apurada, observando a análise multivariada, nós vemos que a idade, a presença de comorbidades, a presença de uma PAV prévia nesse mesmo paciente e os dias de ventilação mecânica, esses sim são os fatores relacionados com uma mortalidade maior, e não a presença do MRSA. O que isso pode significar? Assim como o Acinetobacter, talvez o MRSA apenas destaque para a gente pacientes que têm um risco de morte maior. Por quê? Porque são mais doentes, estão doentes há mais tempo, são mais desnutridos, têm mais comorbidades. Então, talvez o MRSA não seja exatamente o vilão que nós, nesse grupo específico de pacientes, o vilão que nós imaginemos. Esses dados aqui, um estudo brasileiro, estudo SCOPE, que abarcou aí em torno de 2.500 pacientes com infecções de corrente sanguínea hospitalares, e aqui falando especificamente do Staphylo aureus, uma percentagem de infecção por MRSA em torno de 12% a 13% na UTI, e fora da UTI em torno de 18%. Algo similar ao que se encontra aqui. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, a mortalidade desses pacientes foi de 48% na UTI, e grosseiramente a metade nos fora da UTI. Então, isso tem um grande impacto, né? Uma infecção por MRSA pode atribuir uma mortalidade de quase 50% aos pacientes acometidos. Então, isso não pode passar despercebido por nós, e um diagnóstico etiológico é sempre fundamental. Então, por isso, sempre, na CCH, nós insistimos tanto na coleta de culturas. Por quê? Porque se eu não tiver culturas, não existe a possibilidade de eu fazer o diagnóstico etiológico, então, possível que eu possa perder a oportunidade de tratar adequadamente um paciente. Destacado pelo Rodrigo, ao longo do tempo, principalmente a partir de 2008 adiante, nós tivemos uma queda na taxa de infecções por Staphylo MRSA. Tá? Esse é um dado que, para nós, da CCH, para todo o hospital, na verdade, é um dado que é motivo até de orgulho. Nós ficamos satisfeitos com esse achado, mas nós observamos também que, ao longo do tempo, nós não conseguimos diminuir o uso de vancomicina, né, no mesmo período temporal. O que isso significa? Significa que os médicos, equipes, assistentes continuam com muito receio dessa infecção, que é justificável. Os dados que eu acabei de demonstrar aqui justificam esse temor. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que nós desenvolvamos a cultura de que, se existem menos infecção por MRSA, a probabilidade de que nós tenhamos que usar empiricamente e, principalmente, manter empiricamente com vancomicina não se faz obrigatório, não se faz necessário em muitas oportunidades. Com relação ao tratamento, nós temos uma diretriz publicada recentemente de grande qualidade, muito extensa, e que certamente tem um grande valor, acrescentando conhecimento a nós todos, mas, como também já destacado aqui, a epidemiologia local é de fundamental importância na avaliação e prescrição de antimicrobianos. Existem, inclusive, dados na literatura que mostram que os pacientes que são tratados de acordo com um perfil de sensibilidade local têm taxas de sobrevivência melhor do que aqueles que são tratados orientando-se por diretrizes internacionais que não consideram a epidemiologia local. Então, no HCPA, não há MRSA resistente à vancomicina, ou seja, que tenha uma concentração inibitória mínima maior ou igual a 2 microgramas por ml. Nós temos uma publicação local aqui, que faz parte do doutorado da Denise Machado, que trabalha na unidade de microbiologia aqui do hospital, que comparou duas metodologias de avaliação da MIC, o E-teste e a microdiluição. Não precisamos entrar em maiores detalhes sobre essas metodologias, mas vocês podem observar que realmente não se identifica no hospital nenhum micro-organismo
com um amic acima desse ponto de corte que se aceita internacionalmente, de 2 microgramas por ml. Recomendações, então. Tratamento com vancomicina para infecções nosocomiais graves, onde haja identificação de Staphylococcus MRSA, ou onde haja uma grande suspeita clínica, uma probabilidade pré-teste elevada de que a infecção seja por MRSA. Dose de ataque sugerida em pacientes a priori com função renal normal, e mesmo naqueles que não a tenham normal, de 25 a 30 miligramas por quilo, para que se atinja concentrações séricas adequadas mais rapidamente, porque se sabe que quão mais rápido se atingir concentrações séricas adequadas, melhor a resposta clínica dos pacientes. Dose usual, entre 15 a 20 miligramas por quilo por dose, preferencialmente doses a cada 12 horas, também preferencialmente não ultrapassando 2.000 miligramas por cada dosagem, mas isso pode ser necessário, obviamente, de peso atual do paciente, não peso ideal. E níveis séricos, em torno de 15 a 20 microgramas por ml pré-dose, ou seja, antes da administração da próxima dose. Por quê? Porque, com relação aos parâmetros de farmacocinética e farmacodinâmica da vancomicina, melhor avaliação de resposta de tratamento da vancomicina para MRSA é a área sobre a curva, em 24 horas, sobre a MIC. Como isso, na prática, não tem como ser medido, nós utilizamos como medida de desfecho secundário os níveis séricos, que parece correlacionar bem com essa área sobre a área sobre a curva sobre a MIC, nas 24 horas. Encerrando, já eu gostaria de destacar. Existem outras opções, digamos assim, mais modernas para tratamento de infecção por MRSA. Quando surge alguma coisa nova, é uma tendência humana achar que o novo é melhor. Mas isso não é necessariamente assim. A exposição, digamos assim, sequencial, sistemática de uma droga ao ambiente leva à resistência. E mesmo drogas novas, relativamente novas, no caso a linezolida, ela foi identificada inicialmente em 1978, entrou no mercado em torno dos anos 2000. Existem, como vocês podem ver, inúmeras publicações demonstrando a resistência à linezolida. Então, a exposição de um agente novo vai acabar tornando o mesmo acontecendo com a daptomicina. Inclusive, já existem os locus gênicos específicos identificados que levam à resistência à daptomicina. Então, a vancomicina continua sendo a droga de escolha da nossa instituição e, obviamente, em casos particulares, pode-se utilizar outras drogas, sempre zelando pela preservação das mesmas. É isso. Obrigado. Bom dia. Eu já peço desculpa que a minha apresentação é bem mais simples, eu não vou fazer essas coisas muito rebuscadas. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre VRS, sobre enterobactérias produtoras de SBL. Só falando um pouquinho do enterococo, é um coco gram-positivo, anaeróbio facultativo, que faz parte da flora entérica normal. E ele é capaz também de colonizar a orofaringe, mas ele raramente vai causar infecção respiratória nos nossos pacientes. Também tem boa aderência às válvulas cardíacas, epiteliais renais, e aí a gente tem mais endocardites, né, e infecções urinárias associadas ao germe. E ele vai produzir, então, infecções comunitárias e nosocomiais. Existem uma série de fatores de risco associados a infecções nosocomiais por VRS, por enterococo, né, na verdade. Na verdade, a maioria é relacionada à gravidade do doente, né? São doentes mais graves, como já foram falados, né? O Acinetobacter, o MRSA, na verdade, todos os doentes são mais graves. E ressalto o uso prévio de vancomicina, de cefalosporinas, aminoglicosídeos, né? Então, reforçando a ideia de que o uso indiscriminado de antimicrobianos vai agir selecionando bactérias resistentes. A resistência à vancomicina, então, ela é mais comum no Enterococcus faecium. Tem diversos fenótipos associados à resistência. A gente não sabe, né, aqui no hospital qual é o mais frequente.
E por que a gente se importa tanto com o VRE? Primeiro, porque tem um aumento progressivo, e isso não é aqui, é no mundo inteiro, né, de infecções pelo VRE. A gente não tem terapia efetiva, quer dizer, tem algumas, mas não com não mostrando grandes resultados. E também é importante que ele pode transferir genes de resistência à vancomicina para outros patógenos, como o estafilococo. Isso é um problema muito sério. Aqui no Hospital de Clínicas, dados do segundo semestre do ano passado, a gente teve quase 16% das nossas infecções hospitalares foram por enterococo, né? E desses quase 16%, quase 60% foram VRE. A maioria também infecções urinárias. Aqui é o gráfico que o Rodrigo já tinha mostrado antes, só para mostrar para vocês que até dezembro de 2010 a gente não tinha, né, a gente tinha uma taxa próxima ao zero, né, de enterococo resistente à vancomicina, e a gente teve o início do surto, né, em dezembro de 2010 e continua com taxas muito expressivas. No segundo semestre do ano passado, a gente teve 201 pacientes que tiveram swab de rastreamento positivo aqui no hospital, né? E 10% desses acabaram desenvolvendo infecção por VRE, que é uma taxa bem, a gente considera bem importante. E desses 21, 57% morreram, né? O que, na verdade, necessariamente está relacionado ao gene, mas a gravidade desses doentes. Dados da literatura de outros países também mostram mais ou menos as mesmas taxas, né? 11,9% no trabalho de Kim. E tem trabalhos, então, com neutropênicos febris, e aí, sim, eles fazem mais infecção. Aí a gente tem taxas próximas de 40% dos pacientes colonizados fazendo infecção. A gente tem aqui, a maioria dos nossos pacientes que fazem bacteremia por VRE, a gente sabe que são pacientes hematológicos. Então, a gente deve se aproximar dessa taxa. Opções de tratamento, a gente tem pouca coisa publicada, assim, a maioria em relação à opinião de especialista, mas o que a gente sabe, assim, quando é o Enterococcus fecalis, né, que tem resistência à vancomicina, a gente, em geral, ainda tem preservado a opção ampicilina, né, então ela deve ser usada, conforme tem suscetibilidade, claro. A doxiciclina e a nitrofurantoína podem ser usadas para tratamento de infecções do trato urinário. O cloranfenicol é uma opção, mas a gente não tem disponível mais, né? O quinopristin, dafulpristin, pode ser usado só em Enterococcus faecium, mas ele tem muitos efeitos adversos e não é uma medicação que deve ser usada na praxe. A linezolida, ela não deve ser usada em bacteremias, assim como a tigecyclina, ela se distribui rapidamente para os tecidos, né? Então não é a terapia de escolha. E a daptomicina, então, deveria ser a terapia de escolha para bacteremia endocardite, mas também tem experiência muito limitada, tem taxas de respostas em alguns estudos em torno de 50%. Então, de qualquer maneira, é muito problemático, né? Só lembrar para vocês que linezolida, daptomicina, tigecyclina, quinudalfo não são medicações padronizadas no hospital. Quem regula essas medicações é a Comedi, então não cabe a nós essa regulação. O que a CCH faz para tentar controlar, né, a disseminação do VRE? Todos os pacientes que têm internação por mais de 48 horas em outros hospitais, quaisquer que sejam esses hospitais, nós colocamos precaução de contato na chegada ao hospital e fazemos os swabs de rastreamento para... Tá. E a gente faz, então, o swab de rastreamento para VRE. Nesses pacientes, estando negativo, a gente libera esses pacientes. Pacientes internados CTI e adulto fazem rastreamento semanal para VRE. Quando positivo, esse paciente é mantido em precaução de contato até 1 ano após esse último exame positivo. Então, independente de ter internado ou não, né? Passado 1 ano sem um exame positivo para VRE, a gente realiza 3 swabs. Se negativos, o paciente é liberado. Até agora, a gente liberou 2 pacientes. Posso falar? Tá. Tá.
imagino que devam ter várias dúvidas. Perguntas? Eu queria então começar perguntando o seguinte: esse artigo que saiu no New England ontem, ou anteontem, na verdade é um estudo retrospectivo que levanta uma questão com relação ao uso desses antibióticos, especialmente a azitromicina, no aumento da mortalidade cardiovascular. A gente aqui no hospital tem uma prática, pelo menos lá na entrada da emergência, que quase que todas as infecções respiratórias ali, altas e baixas, entra a azitromicina. E, no entanto, o motivo para isso é tentar cobrir agente filtrável, principalmente micoplasma, legionela e tal. E a gente sabe que essas infecções, vocês me corrijam se estiver errado, isso corresponde a menos de 3% das infecções de vias aéreas. E eu vi também nos slides de vocês que em nenhum momento nós temos a identificação nem da legionela, nem do micoplasma nas infecções respiratórias. Então, em não tendo um dado e a prescrição de rotina, com esses dados novos, essa rotina tem que ser modificada, nós vamos continuar orientando as pessoas a usar para uma doença que tem uma prevalência tão baixa e vem se acumulando dados aí de risco. Deixa o Rodrigo apresentar. Eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente usa demais, realmente, e existe, infelizmente, esse carimbo na emergência aí, que tossiu, recebeu um beta-lactâmico mais um macrolídeo, né? Eu acho que ainda a azitromicina ela tem um papel importante, o macrolídeo, nas pneumonias graves da comunidade, e é para onde ela deve ser usada, mas a gente vê sinusite, otite, como mostra o artigo aí. O impacto, a magnitude do efeito no artigo ela é muito pequena, né? A gente teria que se a gente fosse calcular o NNH daquele do artigo, são 20 mil pacientes que a gente teria que preservar o uso para salvar uma morte cardiovascular. Então, a magnitude do efeito é pequena, mas isso não significa que a gente tem 1 milhão de pacientes ali no estudo que é questionável o uso de antibiótico. Então, isso, obviamente, na nossa realidade também, a gente vê isso, né? Eu estava conversando com o pessoal da Pneumo, com o Gazana, e era uma observação deles também, ele me relatando que achava que tinha muita prescrição de macrolídeo na emergência sem necessidade para as infecções respiratórias, por DPOC. Então, acho que esse artigo vem em boa hora, né? Talvez tarde um pouco, mas ele vem para nos corroborar isso, dizer que existem outras opções, o protocolo de pneumonia comunitária, há outras opções de tratamento e a gente tem que usar essas outras opções, né? Provavelmente ele vai ser revisado em breve, né? A gente já tem uma determinação da VPM e aí do grupo que está lidando com os protocolos de revisão desse protocolo. A gente fez um levantamento das pneumonias da comunidade durante 3 meses na emergência e 90% delas seguem o protocolo em termos da escolha do antibiótico. Mas eles seguem a escolha, uma daquelas escolhas, né? Então está correto. Mas ela é muito monótona, como eu falei, em termos de beta-lactâmico e do macrolídeo. Eu acho que a gente tem que botar o pé no freio aí e o artigo traz isso também em termos para corroborar isso, né? Eu gostei da pergunta que tu fosse, o pessoal lá no Instituto que te perguntou se a gente vai restringir para os cardiopatas e tirar do protocolo. Eu acho que a principal evento diverso é aqueles pacientes que têm QT longo e outra, agora não me recordo, mas assim, nesses pacientes provavelmente aí não, né? Não utilizar um paciente que já tem uma arritmia ou alguma alteração, né, que se relaciona com o evento adverso da azitromicina. Talvez obviamente existem outras opções de tratamento, mas no geral uma recomendação que, no meu ponto de vista, para onde ele tem indicação que é pneumonia grave da comunidade, né, e essa resposta o artigo não traz. Eu gostaria de saber se para a pneumonia ele também se associou com maior mortalidade geral, né? Perguntas? Só mais um comentário relacionado a isso. Tem um trabalho importante de 2007 do CHEST que mostra que nos pacientes que não têm critérios de gravidade, associar macrolídeo a um beta-lactâmico não tem o menor efeito clínico.
Então, certamente existe uma parcela dos pacientes que não são graves, mas que mesmo assim recebem, como o Rodrigo bem falou, o carimbo lá do cefuroxima mais ácido, ampicilina sulbactam mais ácido, ou aquele paciente que tem uma consolidação lobar, um escarro purulento, amarelo, e mesmo assim tem cobertura para germe dito atípico, que também não faz sentido do ponto de vista clínico. Então, esse tipo de consideração tem que ser levado em conta na hora que está sendo prescrito lá, né? Esse paciente, obviamente, não precisa, mas mesmo assim ele recebe. Talvez isso tenha que ser mudado em curto tempo. Está todo mundo inibido, Ricardinho? Eu me lembrei de uma política que em alguns hospitais, eu acho que eu estagiasse na Espanha, me lembro que num dos congressos o pessoal recomendava, para evitar a monotonia da prescrição, que se fizesse de 6 em 6 meses, se mudasse todo o esquema de orientação para as áreas mais críticas. A tua experiência na Espanha, isso funciona, não funciona? A experiência de cycling, ela, por aumento de heterogeneidade, tem modelos matemáticos e mesmo dados já em vivo que quanto mais heterogêneo for o teu padrão de prescrição, menor o impacto no desenvolvimento de resistência, né? Então essa é uma alternativa. Isso é uma política que pode dar certo. Existe, o que a gente não sabe é se a gente deve simplesmente fazer um cycling com priorização e restrição, ou se a gente deve deixar aberto um leque de opções terapêuticas que sejam utilizadas de acordo com fatores específicos do paciente e com variações, né, adaptações em função das mudanças na flora microbiológica local. Tem um estudo que até eu participei que avalia isso em pneumonia associada à ventilação mecânica e parece que os pacientes em que isso fica em aberto e que se usa uma abordagem menos impositiva, consegue níveis adequados de heterogeneidade e diminui o impacto em emergência de resistência. Os ciclos de tratamento de antibiótico não colou muito, né? Porque normalmente o que se faz é uma prescrição monótona de um, depois troca, passa para uma prescrição monótona de outro, né? E quando volta para aquele um anterior, né, a resistência se desenvolve rápido. Então, não está recomendado para prevenir resistência esses ciclos de um, depois passa para outro e para outro. Né? Acho que, na verdade, o que a gente tem que pensar é numa prescrição mais heterogênea, né? Não usar só ter várias opções para uma mesma indicação de infecção, né? Usar sulbactam, usar cefuroxima, usar penicilina, usar dox, usar ácido, por exemplo, como está no protocolo de pneumonia da comunidade. Não é isso que a gente vê. Então, talvez... E a gente tem... uma prova disso é a nossa própria prescrição, né? A gente, no ano passado, teve um uso muito grande, até por recomendação da CCH na UTI, o uso de piperacilina mais tazobactam. A gente viu nos dados aqui, a gente não aprofundou isso, mas a gente perdeu muito a sensibilidade de piperacilina para as infecções respiratórias da UTI. Tanto que a gente, de última hora, antes de lançar a versão do protocolo, a gente teve que chamar de novo, porque os dados tinham ficado prontos, né? Algumas semanas antes, a gente tirou piperacilina do protocolo de tratamento de pneumonia relacionado à ventilação mecânica. Porque pelo uso muito, né, acentuado de piperacilina, a gente perdeu essa droga na UTI. E o que a gente está vendo hoje é que, por exemplo, o protocolo de neutropenia febril ele está jogando muito para o meropenem como segunda opção. O protocolo novo da UTI ele está jogando quase que numa segunda opção de cefepime para meropenem. A gente tem um aumento do uso do carbapenêmico que a gente está observando agora em 2012, um aumento de pseudomonas resistentes ao carbapenêmico. Então é um jogo aí que a gente é dinâmico, né? A gente tem que estar sempre atento aí para ver qual é a opção. Só queria cumprimentar os colegas da Comissão de Controle de Infecção, feliz do hospital que tem um time que cuida de uma área tão estratégica como essa e os resultados estão aí, né? Acho que vocês têm um trabalho absolutamente elogiável para a gente reconhecer. Eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para vocês comentarem um pouco sobre a impressão de vocês, Rodrigo, Fabiano, enfim, o que acontece com esse Staphylococcus? Esse Staphylococcus está dando lugar, o MRSA, nessa série histórica, ele está dando lugar para os outros germes multiresistentes numa perspectiva de compartimentos, assim, né?
pressão seletiva, um ocupa o espaço do outro. Como é que vocês imaginam que tem a ver o efeito que possa estar acontecendo de uma progressiva separação dos pacientes com o advento da unidade? A unidade está funcionando desde 2 anos já? Março Mais? de 2011. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, assim, tem algum efeito ecológico aí, tem algum efeito que diz respeito à segregação, né? Essa análise a gente... Pode falar. Essa análise a gente não tem ao certo, assim, a unidade está funcionando desde o ano passado. Se a gente analisar germe a germe e analisar a unidade é praticamente prioritária de acineto e VRE, né? Os outros germes quando sobra espaço, né? Então o MRSA eventualmente fica fora. Falando do VRE, a gente tem uma análise muito preliminar que o VRE, após a implementação da unidade, ele teve uma redução, né? Desde o início até o momento. Mas, no geral, a taxa geral não reduziu muito, porque muito da nossa taxa geral de germe multiresistente conta pelas SBLs, e aí um foco importante é o transplante renal, né? Os pacientes crônicos transplantados que não vão para o sexto sul ficam no 8º, né? Então, é difícil. A resposta para o MRSA, a gente tem uma coisa que é clara, não sei se só isso fez com que a redução do MRSA, a gente reduziu muito, vocês sabem disso, né? E tu sabe melhor do que eu, né, Ricardo? Tu foi um estimulador disso, da redução do consumo de quinolonas, né? Então a gente desde 2005, 2007 tem batido, e mais depois de 2007 uma queda acentuada na quinolona, e a curva de uso de quinolona se correlaciona exatamente com a curva de queda do MRSA. A gente sabe que a quinolona é excretada na pele, né? E ela é por si só um fator de risco para MRSA. Então isso pode estar correlacionado, ou seja, a política de antibióticos na restrição de quinolonas com redução do MRSA. A gente, no início da década, tinha 2/3 de MRSA, hoje a gente tem 1/3, então inverteu essa relação. Agora, se a redução do MRSA aumentou algum outro gram-negativo, acho que é possível, né? A gente vê mais gram-negativos resistentes, mas a gente não tem esse dado ainda. Exatamente, é esse comentário. Às vezes algumas pessoas podem interpretar como antipático o cerceamento que a CCH faz com relação a determinado tipo de antimicrobiano, como é o caso das fluoroquinolonas, mas isso saiu de algum lugar, e os dados locais que a gente compila a muito custo, com muito esforço de toda uma equipe que trabalha dioturnamente. Estou olhando aqui para as nossas enfermeiras da CCH, sem o trabalho delas, nada disso estaria disponível para que a gente pudesse utilizar clinicamente. E com relação ao aspecto global, o MRSA parece se sustentar numa posição quase que hegemônica dele. Em alguns locais existem emergência de germes multiresistentes gram-negativos, e com isso, por pressão de seleção, há uma variação. E como o Rodrigo frisou, infelizmente houve surgimento de mais gram-negativos multi ou pan-resistentes agora nos últimos anos, e talvez seja um efeito associado, né? Nós não temos como saber exatamente qual é a relação causal, mas talvez a diminuição das fluoroquinolonas e a emergência desses gram-negativos tenham realmente ocasionado a diminuição do MRSA, que de qualquer forma é algo louvável, todo mundo está de parabéns, e é uma coisa que nós desejamos que continue nessa mesma curva de declínio. Eu estou me lembrando aqui da história do enterococo resistente a vanco. Eu me lembro que em algum lugar eu já li, eu queria que tu me confirmasse, que a modificação de flora, especialmente o uso indiscriminado de anaerobicidas, propicia o crescimento do enterococo. Isso é verdadeiro? Na verdade, a maioria dos artigos falam mais de outros antibióticos, né? Até tem o uso de clindamicina, acho, associado com VRE, mas mais importante. De flora intestinal. Isso, mas está mais relacionado ao uso dos outros antimicrobianos. De mudança de flora, né? De mudança de flora. Eu estava agora, um pouquinho antes, vindo para cá, li um artigo da CDC, e é uma notícia vinculada ao ano passado, que aproximadamente 100 mil indivíduos morrem nos Estados Unidos
por infecção hospitalar ou infecção relacionada às atividades dos profissionais de saúde. E eles elegeram 5 grandes focos de atenção, que eu talvez se repita aqui. O primeiro é catéter, né? Esses catéteres que ficam horas, que a gente, com antibiótico, terapia prolongada, 10, 15, 20 dias, esses números meio estapafúrdios e cabalísticos que a gente usa na prática clínica. O segundo é a sonda vesical, que quanto mais cedo se remover, melhor. A terceira são as infecções cirúrgicas, né? A quarta, pneumonia relacionada à ventilação mecânica, as próteses e órteses, todos que a gente... E o último é o Clostridium difficile, que também é relacionado ao uso dos antibióticos. Então, parece que tempo prolongado de próteses, órteses, feridas operatórias que devem ser melhor cuidadas e o uso indiscriminado de antibióticos, se a gente puder ter políticas de restrição, esses são os 5 grandes vilões das infecções dentro dos hospitais americanos. Eu acho que a gente pode dizer que isso aqui também ocorre. É isso? Chamar para a CCH, porque é realmente isso. Hein? Chamar para trabalhar com a gente lá na... Não, esse é o resumo do CDC. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar desse Grand Round. Esses 5 tópicos devem ser pensados cada vez que a gente está usando antibiótico, tem um catéter, uma sonda, um dreno, uma ferida operatória exposta. Queria agradecer a CCH, obrigado pela participação de todos, até a quarta que vem.